Eu preciso te contar sobre um homem que nunca pisou numa igreja evangélica brasileira, mas que hoje habita o pensamento de milhares de pastores no Brasil. Seu nome é Jean-Jacques Rousseau, e o que ele plantou no século XVIII ainda está produzindo frutos amargos nas igrejas brasileiras do século XXI. Antes de continuar, me responde uma coisa: você já ouviu alguém na sua igreja dizer que dinheiro corrompe, que o rico é suspeito por natureza, que a pobreza é mais espiritual do que a prosperidade? Então você já ouviu Rousseau, só que ninguém te avisou que era ele. Isso é exatamente o que vamos expor hoje. A genealogia filosófica que contaminou o evangelho brasileiro começa aqui, começa com Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra em 1712. Era filho de um relojoeiro, cresceu sem mãe, foi abandonado pelo pai ainda criança e passou a vida inteira em conflito com as instituições ao seu redor. Conflito com a igreja, conflito com o Estado, conflito com a propriedade, conflito com a civilização, e foi exatamente desse ressentimento pessoal que ele construiu toda a sua filosofia. A tese central de Rousseau é devastadoramente simples. O ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe, e o principal agente dessa corrupção é a propriedade privada. Ele escreveu literalmente no discurso sobre a origem da desigualdade, o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e disse: "Isto é meu", foi o verdadeiro fundador da sociedade civil e de todos os seus crimes. Repara, para Rousseau, o ato de cercar, de possuir, de empreender, de acumular é um crime. É o início de todos os males da humanidade. Essa ideia parece radical demais para ter entrado nas igrejas, não é? Mas ela entrou. E vou te mostrar como. Rousseau desenvolveu o conceito do que ele chamava de bom selvagem. Para ele, os povos primitivos que viviam sem propriedade, sem hierarquia, sem acumulação, eram moralmente superiores aos homens civilizados. A pobreza coletiva era virtude. A riqueza individual era vício. Isso não é teologia. Isso é filosofia roussoniana. Mas hoje é pregado em púlpitos como se fosse bíblico. E aqui está o ponto que poucos enxergam. Rousseau não era cristão. Ele foi excomungado da Igreja Reformada de Genebra. Tinha uma espiritualidade vaga, sentimental, que ele mesmo chamava de religião civil. Mas suas ideias sobre igualdade radical, sobre suspeita da riqueza, sobre a virtude da pobreza foram tão poderosas que atravessaram fronteiras religiosas e filosóficas. Como isso chegou até as igrejas brasileiras? Esse caminho tem 4 etapas e hoje vamos ver a primeira. Rousseau influenciou diretamente a Revolução Francesa de 1789. Os revolucionários franceses bebiam de suas ideias: liberdade, igualdade, fraternidade. Esses 3 conceitos parecem nobres e em parte são, mas a igualdade de Rousseau não era igualdade de oportunidades, era nivelamento forçado, era destruição das diferenças de resultado, era guerra declarada contra quem tinha mais. Depois da Revolução Francesa, um filósofo alemão chamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel absorveu Rousseau e criou um sistema filosófico novo. E um discípulo de Hegel, chamado Karl Marx, pegou esse sistema, virou de cabeça para baixo e criou o marxismo. E um intelectual italiano chamado Antonio Gramsci pegou o marxismo e criou a estratégia de infiltração cultural nas instituições, incluindo a igreja. E um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff pegou Gramsci e criou a teologia da libertação, que entrou nas igrejas católicas e depois influenciou setores do protestantismo brasileiro. Essa é a cadeia: Rousseau, Hegel, Marx, Gramsci, Boff. 4 séculos de filosofia antibíblica que chegou até o banco da sua igreja. Mas hoje vamos ficar em Rousseau porque ele é a raiz. E raiz não tratada não para de produzir frutos. O que Rousseau disse sobre propriedade está em contradição direta com a Bíblia, não indireta, direta. O 8º mandamento diz: não furtarás. Para existir o mandamento de não furtar, é necessário que exista o direito de possuir. A propriedade privada não é um crime na cosmovisão bíblica. É um direito protegido pela lei de Deus. Abraão era rico, Jó era rico, Davi era rico, Salomão era rico, José acumulou os recursos do Egito e salvou nações inteiras da fome.
Isso não é teologia da prosperidade irresponsável, é o registro histórico do Antigo Testamento. Rousseau nunca leu a Bíblia com honestidade intelectual. Ele leu com o filtro do seu ressentimento e construiu uma filosofia que pune o êxito e glorifica o fracasso. E isso entrou nas igrejas brasileiras como se fosse humildade cristã. Aqui está o teste prático para você fazer ainda hoje. Pensa nas últimas pregações que você ouviu. Quantas vezes o pastor usou o rico como exemplo negativo sem qualificação? Quantas vezes a prosperidade foi apresentada como suspeita? Quantas vezes o sofrimento econômico foi apresentado como virtude em si mesmo? Se você consegue contar esses exemplos, você encontrou Rousseau no seu púlpito. A Bíblia não glorifica a pobreza. A Bíblia tem compaixão pela pobreza e instrui a comunidade a cuidar dos pobres. Isso é completamente diferente de dizer que ser pobre é mais santo do que ser próspero. Essa segunda ideia não é bíblica, é russoniana, e o empreendedor cristão paga um preço altíssimo por essa confusão. Porque quando você cresce no ambiente onde acumular é pecado, onde cobrar é ganância, onde lucrar é exploração, você internaliza um teto invisível sobre sua cabeça. Você começa a sabotar seu próprio sucesso, porque no fundo acredita que Deus prefere você pequenininho. Isso não é fé, é filosofia disfarçada de fé. É Rousseau usando roupa de pastor. A cura começa pelo diagnóstico e o diagnóstico começa pela genealogia. Você precisa saber de onde vêm as ideias que habitam sua cabeça antes de poder substituí-las por ideias bíblicas reais. Nos próximos vídeos vamos continuar essa genealogia. Vamos ver o que Hegel fez com Rousseau, o que Marx fez com Hegel, o que Gramsci fez com Marx e como tudo isso desembocou nas igrejas brasileiras através da teologia da libertação. Cada elo dessa corrente vai ficando mais claro, e quanto mais claro fica, mais livre você fica, porque a verdade liberta. E liberdade real não tem medo de prosperidade. Liberdade real entende que você pode honrar a Deus com seu trabalho, com seu lucro, com seu crescimento, e que isso não é pecado, é vocação. Se esse conteúdo abriu algo na sua mente hoje, compartilha com um empreendedor cristão que você conhece. Ele precisa ouvir isso. E se você quer continuar essa jornada de desconstrução filosófica com fundamento bíblico, inscreve no canal e ativa o sino. Anselmo está aqui para isso.